Olá! Mais um vídeo aqui da nossa listinha, nossa playlist aqui de histórias da mitologia e relacionamento, né? Como que essas histórias podem nos ajudar aqui com os nossos a compreender, né, os nossos relacionamentos e como não poderia deixar de ser, eu teria que trazer Afrodite. Então, é dela que nós vamos falar hoje. Afrodite, também conhecida como Vênus pelos romanos, é a grande deusa da beleza e do amor e muito presente ainda aqui na nossa cultura, né? O tanto que a gente cultua esse corpo escultural, esse corpo bonito, principalmente das mulheres, é algo que está muito presente aqui. A gente, de uma certa forma, ainda cultua muito essa deusa, né? Ela parece também muito fácil você reconhecer uma mulher que tem está regida por Afrodite, porque são mulheres que têm um carisma, têm um brilho, alguma coisa assim, que quando elas entram em algum lugar, todo mundo olha, né? Não exatamente são mulheres bonitas, mas elas têm, a maioria sim, mas elas têm alguma coisa ali que hipnotiza, né? Que todo mundo olha ali, quando uma moça Afrodite, né, entra na sala, uma mulher Afrodite, ela é muito carismática, muito encanta as pessoas, né? E para entender então um pouquinho sobre Afrodite, a deusa do amor, mãe, em algumas versões ela é mãe de Eros, o Cupido, em outras versões Eros tá separado, né? Não tem nada, não tem relação com ela. A gente vai ver isso na mitologia, né? Por ela ser muito antiga, por você ter vários historiadores, né? Contadores, né? Grandes contadores aí da mitologia, você vai ver várias histórias às vezes diferentes. Até para falar aqui um pouco do nascimento dessa deusa, uma das versões é que ela seria filha de Zeus e Dione, e outra, que é a que eu gosto mais e que eu acho mais interessante, é que ela nasce das espumas do mar, né? Então ela é uma entidade, assim, é uma força da natureza. Ela nasce, então, Crono, que eu já contei no outro mito de Zeus, ele vai enfrentar o pai dele, e ele, então, com uma foicinha, ele decepa ali as partes, né? do seu pai, elas caem no mar e fertilizam a espuma do mar, e de lá nasce a maravilhosa Afrodite. E é uma imagem que a gente está muito na nossa cabeça, porque ela foi imortalizada naquele quadro de Botticelli, né? A Vênus saindo, né, do mar ali com uma concha. Então, essa origem dela já nos mostra o poder dela. Ela é anterior a Zeus, né? Nessa versão, ela é anterior a Zeus. Ela é de uma linhagem ali mais primitiva, portanto que tem uma força muito maior. Afrodite, então, como não poderia deixar de ser também, ela vai ter vários amores. Então a gente vai entender um pouquinho esses amores aqui. E ela também tem algo a aprender, né? Como todas as outras histórias que eu trouxe, não é porque ela é a deusa do amor que ela vai ser feliz para sempre, né? Ela tem questões ali que o próprio mito vai mostrando que ela precisa, questões psíquicas, né? Que precisam ser superadas. E o mesmo vai acontecer então com a mulher ou o homem, enfim, que é regida por Afrodite. Ela vai ter essas questões ali psicológicas que ela precisa vencer. Então, quais são essas, né? Então, vamos começar. Afrodite vai ter um casamento com Hefesto. Hefesto é um deus que foi rejeitado pela mãe Hera. Ele não é filho de Zeus, ele é filho só de Hera. Aí é um outro mito, mas vamos ficar com essa parte. E ele é rejeitado e ele vai, então, trabalhar lá. Ele desce do Olimpo, né? Ele é jogado, na verdade, Hera joga ele do Olimpo. E ele, então, vai ficar ali nas profundezas da terra, forjando espadas, fazendo enfim, esses objetos para os deuses. Hefesto, então, ele representa esse casamento, né, quando a gente vê assim na vida real, é um homem que não é exatamente tão bonito, que ele tem uma baixa autoestima, tipo o Hefesto, mas que tá andando com um mulherão, que é a Afrodite. E aí muitas pessoas olham esse casal e falam, nossa, mas como é que esse cara conseguiu esse mulherão, né? E aqui a gente não tá falando de questões financeiras, não é porque ele tem dinheiro. Na verdade, esse casamento se forma porque Hefesto
se encanta, como tantos outros, pela beleza de Afrodite, mas ele a trata realmente como uma deusa, né? Ele faz tudo o que ela quer, ele trata ela de uma maneira muito especial, e é por isso que ela, então, se casa com ele. Então, o casamento de uma mulher regida por Afrodite com o casamento de um homem regido por Hefesto é mais ou menos essa dinâmica. É um homem que ama muito essa mulher e essa mulher, tá, ele gosta de mim, que legal, ele faz as coisas pra mim, ele me trata bem, ele me trata como uma deusa. Então ela vai gostar dele, mas o objetivo de uma Afrodite é estar apaixonada. E a paixão, ela não dura muito, né, gente? Infelizmente, ela não dura muito, ou felizmente, né? Então, as mulheres regidas por Afrodite, elas vão ter várias paixões. E aí vai depender de como ela vai lidar com isso, mas ela, então, Afrodite, vai ter vários casos enquanto está casada com o Hefesto. Um dos principais relacionamentos, que a gente vai passar para o próximo, que é importante, é o relacionamento dela com Ares, que é o deus da guerra. E desse relacionamento eles têm 3 filhos, ou seja, ele é o amante, ela ainda está casada com o Hefesto quando ela começa a se relacionar com Ares. Só um detalhe aqui particular, né, dessa história. Hefesto vai desconfiar de Afrodite, ele então cria lá uma teia, uma rede invisível e cria uma armadilha para descobrir quem é esse amante. E aí quando ele finge que desceu para a oficina dele, né, para construir lá, para trabalhar, Afrodite chama Ares e ele então dispara a armadilha e prende os dois nessa rede. E chama todo mundo do Olimpo para ver, para testemunhar a traição, né? A traição terrível de Afrodite. Só que o efeito é o contrário, as pessoas todas, os deuses todos, acabam rindo da situação, rindo de Hefesto, então ele ainda fica mais amargurado, né? Se sente mais magoado ainda, porque a vingança dele, né, não funcionou como ele gostaria, né? Então ele se sente mais humilhado ainda. Então essa é um pouco dessa característica desse homem, muito com uma baixa autoestima, muito amargurado, mas que se encanta por uma mulher belíssima, com talvez um desejo de que ela o reconheça, de que ela o valorize e ela vire um troféu para ele, né? Olha só como eu sou incrível porque eu conquistei essa mulher incrível, né? Como se a mulher pudesse melhorar a autoestima desse homem. Então é um relacionamento, um casamento ali que é um pouco complicado por conta dessa dinâmica. Afrodite, então, vai se apaixonar por Ares, vai ter 3 filhos com ele. Um filho chama Daemon, que Daemon é o terror, em grego, né? Phobos é o medo e a harmonia. Então você já veja que esse relacionamento de Afrodite com Ares, ele tem em certos momentos a harmonia, mas ele também é capaz de trazer o terror e o medo. Ares, então, e aí o mito continua que Ares, que é o deus da guerra, levava seus filhos Phobos e Daemon, né, para a guerra, levando o terror e o medo para a guerra. Então, o relacionamento de Afrodite com Ares é explosivo. É aquele relacionamento entre tapas e beijos, morde e assopra. Aquele relacionamento em que você tem muito fogo, dos dois lados. E dos dois significados. Você tem muito fogo ali na cama, na relação dos dois, que pega fogo mesmo, e você tem muitas brigas. O Ares, o deus da guerra, ele é muito impulsivo, ele chega a ser ciumento, ele é briguento, ele é encrenqueiro. Então você imagina um homem desse andando com uma mulher sedutora, sensual, que chama atenção. Então é realmente um relacionamento ali de tapas e beijos. Então a Afrodite, ela vai ter, ó, veja como eu tô construindo aqui, a mulher Afrodite, ela pode se sentir atraída por um homem que a trate como uma deusa, uma rainha, mas que ela não valoriza tanto. Ela pode se encantar por um homem mais forte, com uma força física, uma presença, né, pessoal mais forte,
mais encrenqueiro, brigão. Esse relacionamento pode também gerar aí, ter repercussões físicas, também de abusos físicos por conta desse homem, ou até por conta dela, porque ela também é impulsiva. E a terceira relação, né, o terceiro tipo de relacionamento que atrai uma mulher Afrodite é o relacionamento com Hermes. Hermes é o deus Mercúrio. Ele é o guia dos mundos, é o mensageiro, ele é representado com asinhas nos pés. Então, ele é o homem Hermes, né? Regido por Hermes. Ele é muito comunicativo, ele é muito bom em vendas, bom, ele gosta de viajar, ele gosta de estar em vários lugares, ele é meio que um bicho solto. Então, o relacionamento de Afrodite com Hermes funciona porque os dois têm essa coisa de aqui e agora, né? Os dois têm muito não são dois deuses planejadores, por exemplo, tipo Atenas, que é estrategista, planejadora. Afrodite e Hermes estão muito no aqui e agora, nos prazeres do momento, e eles têm essa coisa de falta de compromisso. A Afrodite, ela quer estar apaixonada, é o que eu falei. Isso não significa que ela precise ficar com a mesma pessoa, né? Então, o relacionamento com Hermes, ele funciona porque ele é solto, ele é descomprometido, eles se encontram quando estão com vontade, e aí ele vai funcionar se os dois estiverem nesse mesmo momento, porque pode ser que a Afrodite, ela esteja no momento que ela quer mais um compromisso, que ela tá um pouco mais querendo algo mais sério, então aí entra em descompasso com Hermes, né? Porque se ele não tiver também nesse momento mais amadurecido, vai dar esse descompasso entre ela, que é um compromisso, e ele não tá afim. Então, esses são os três grandes, fora os outros, né, amantes aí que Afrodite teve, mas que são os principais ali arquétipos que estão regendo uma mulher assim. Então, como eu falei, uma mulher Afrodite, ela é uma pessoa que é muito sensual, muito charmosa, desperta vários olhares, ela sabe que desse seu poder, ela gosta de se cuidar, ela gosta de aparecer, de ser vista, é uma pessoa extrovertida, não se intimida em ser o centro das atenções, e isso então vai trazer para ela, numa sociedade como a nossa, patriarcal, machista, uma série de problemas. Porque Afrodite é uma deusa extremamente cultuada, como eu falei, até hoje, mas ela é extremamente perseguida por conta dessa sua sexualidade mais livre, mais fluida, né, dela ter essa relação com o corpo e com o prazer de uma maneira mais solta, ela ainda vai sofrer muitas perseguições, muito preconceito, né, essa mulher, Afrodite, ela tem muita dificuldade em ter amigas, porque ela é sempre vista como um perigo, ai, nossa, ela vem a fulana lá que vai roubar o meu marido, né? Então a mulher Afrodite, ela acaba sendo mais solitária ali em relação às amizades, ou ela vai ter amizades mais por exemplo, gays, né, que não são, que não a veem como um perigo, e amizades masculinas, ela nunca sabe direito se o cara tá interessado nela, né, sexualmente, ou se é uma amizade. Então, a dificuldade da Afrodite vem exatamente, né, da mulher Afrodite, ou do homem, enfim, vem dessa beleza, desse poder de sedução que ao mesmo tempo atrai, mas ao mesmo tempo é perigoso para ela, né? É perigoso para ela sofrer as consequências e disso, desse afastamento, não vamos conviver profundamente com ela porque ela pode ser um perigo, né? Então, quais são os aprendizados, né? O que a Afrodite vai precisar, essa mulher Afrodite vai precisar desenvolver, aprender para viver nesse mundo que a gente vive, para construir essas relações mais saudáveis, mais felizes, né? E aí eu vou trazer os aprendizados de um outro mito. A gente tem um mito que é da Eros e Psique, que é uma história de amor também, muito bacana, que depois eu posso até trazer aqui. E eu já trouxe um pedacinho, tem um outro vídeo meu falando sobre um dos aspectos do mito, mas a Psique, ela foi uma mortal que muito bonita,
e que o pessoal ali da região onde ela morava, não lembro exatamente se ela estava em Creta, não lembro exatamente a região que ela estava, eles começaram a cultuá-la como se ela fosse uma Afrodite. E isso é inaceitável. Na mitologia grega é inaceitável você tratar uma pessoa como se ela fosse um deus. Isso aqui é mortal, assim, é complicadíssimo. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a tratar essa psique como se ela, cultuá-la como se ela fosse uma deusa. A Afrodite, tão bonita, mais bonita que a Afrodite, eles falavam. A Afrodite, enfurecida, vai castigar a psique. E aí, nesse castigo, ela chama, nesse mito, Eros é filho dela. Chama o filho dela e fala, olha, eu quero que você faça com que ela se apaixone pela criatura mais hedionda, mais horrorosa. E aí é um passo para a morte, ou seja, é realmente para sacrificar essa mulher. E aí, Eros se apaixona por ela, né? Freud explica até, mas enfim, aí seria isso um outro vídeo. Mas Eros se apaixona por Psique, e aí o mito vai se desenvolvendo, tem várias etapas, enfim, aí no final, então, Afrodite faz com que a Psique cumpra 4 tarefas para ela ser digna do amor de Eros, porque Eros era um deus, filho de Afrodite, e Psique era uma pobre mortal, né? Então você imagina a Psique ali tendo que provar para a sogra Afrodite, deusa, que ela era digna do filho dela. Então é desse mito, desse desenvolvimento da Psique, que Psique é muito parecida com Afrodite, é que a gente vai entender quais são as etapas que uma mulher regida por Afrodite precisa passar para se desenvolver, né? Então, vamos às tarefas. A primeira tarefa que a psique tem que realizar é separar as sementes. Ela é colocada ali num local que tem milhares de sementes de vários tipos diferentes, e ela tem que separar aquilo num período de uma noite. E ela é ajudada pelas formigas e consegue separar. O que significa separar as coisas, né? Eu falei lá num outro vídeo, vou deixar aqui especificamente sobre isso. Separar as coisas é ter essa clareza de analisar as coisas. Então, como a Afrodite e a mulher Afrodite, então, é muito impulsiva, ela se deixa levar pelas emoções, pelo sentimento, pela paixão, a primeira coisa que ela precisa aprender é parar e analisar. Isso é isso, isso é isso. Então, esse boy aqui que eu tô apaixonada, como é que ele é? Será que ele é um cara legal? Será o que eu quero? Será que eu só quero uma aventura com ele? Será que eu quero compromissos? Então, a Afrodite precisa parar, né? A mulher Afrodite parar e separar as coisas. O que é o que? Esse é a primeira etapa que a Afrodite precisa, a mulher Afrodite precisa vencer. A segunda tarefa é que a psique teria que levar uma quantidade de lã de uns carneiros do sol que eram animais ferocíssimos, assim, e seria impossível para ela fazer isso sozinha ali, encostar num carneiro, tirar a lã dele, seria dificílimo. E aí ela percebe que ela recebe sempre ajuda de alguns dos elementos, ela vai receber ajuda de um caniço, ela vai receber ajuda das formigas, então tem sempre um elemento da natureza, algo instintivo, que vai orientá-la. E aí nessa tarefa ela recebe a orientação de que ela deveria esperar os carneiros dormirem, e aí ela pegaria a lã que ela precisasse sem problema. Então aqui, qual é o aprendizado? Paciência, estratégia, espera, para, né? De novo, se no anterior respira, separa as coisas, nesse aqui é estratégia. Porque, como eu falei, o mundo para uma mulher Afrodite é bem desafiador, porque ela tá sempre nesse limiar da sedução. Ela nunca sabe se as pessoas estão ajudando ela por interesse, se as pessoas estão com ela por algum interesse, se querem ou se realmente, ou se genuinamente estão ao lado dela. Então, veja, por exemplo,
Marilyn Monroe, o fim trágico que ela teve, ela é um exemplo clássico de uma mulher Afrodite, né? Muitas mulheres Afrodites são usadas nas situações por conta dessa dificuldade delas verem com clareza e se entregarem aos sentimentos. Então, essa segunda tarefa aqui é para que a Afrodite use de estratégia. Mulher Afrodite precisa dar aquela pensada, analisar, separar quem é legal, quem não é, as situações que são perigosas ou não. E na segunda, ter estratégia, não ir de frente, não encarar de corpo aberto ali uma situação potencialmente desafiadora, perigosa, mesmo num trabalho, né? Então, a Afrodite costuma se jogar ali, né? Então, a segunda tarefa é estratégia. A terceira tarefa seria encher uma jarra de cristal de uma nascente, que também era impossível ela acessar aquela nascente ali, sendo uma humana, e ela vai receber a ajuda de uma águia que, enxergando por cima, ela vai falar, não, tem um outro caminho aqui. Então, de novo, uma mudança de perspectiva. A Afrodite, a mulher Afrodite, precisa analisar as coisas de uma outra perspectiva, de longe, distância. É o que eu sempre falo quando as pessoas estão muito apaixonadas. Vamos mudar a perspectiva, vamos sair daqui. E se fosse assim? E se fosse assado? E se você estivesse olhando de fora? Por isso, porque a emoção, todas elas, quando a gente está tomado pela emoção, a gente não vê com clareza. Então, a Afrodite precisa olhar as situações, os relacionamentos de uma outra perspectiva. E a quarta tarefa que a Afrodite precisa aprender, a mulher Afrodite, é dizer não. Ela vai receber uma última tarefa de Afrodite, a psique. Ela vai ter que descer até o mundo dos mortos e pegar o creme de beleza da Perséfone. Né? A Perséfone vai colocar lá no potinho o creme de beleza dela. E até aí tudo bem, a Perséfone, tudo bem, ela concorda. Não há problema nisso. Mas a Afrodite fala assim, olha, para você fazer essa tarefa, quando você descer para o mundo dos mortos, você vai ter um monte de gente ali pedindo coisa para você. Pedindo ajuda, querendo conversar com você, você vai ter que dizer não. Você vai ter que passar por essas pessoas dizendo não e concluir a sua tarefa. Então, essa é uma lição muito importante, porque a mulher Afrodite, ela se vê sempre invadida pelas demandas dos outros, né? E ela, por ser muito emotiva, ela quer ajudar, ela quer ser bacana, quer ser bem vista, quer ser legal, e aí ela vai desviando da tarefa dela, ela vai desviando do que ela realmente queria fazer, né? Para ficar fazendo coisas para os outros. Então, o dizer não e até para o companheiro, no momento em que realmente ele, não sei, tá agindo com ela de uma maneira que ela que esteja ferindo, ela precisa dizer não, apesar do que ela sente por ele, né? Então, é super importante essas 4 habilidades que a Afrodite precisa desenvolver, a mulher Afrodite precisa desenvolver para, enfim, ser merecedora de um relacionamento bacana. Merecedora, eu falo, gente, no sentido de que ela se desenvolveu tanto, né? Ela conseguiu evoluir, amadurecer psicologicamente, que ela tá pronta para identificar um relacionamento que seja bacana para ela. Porque enquanto ela estiver nessa coisa impulsiva, ou ela vai estar se relacionando com um cara tipo Hefesto, que ela não ama, ela tá com ele só porque ele é bacaninha, ou ela tá se relacionando com alguém morde-a-sopra, do tipo Ares, que é explosivo, que quando tão bem é maravilhoso, mas quando tão mal é terrível, ou ela vai estar se relacionando com esse Hermes, que às vezes ele não tá preparado para um comprometimento que ela deseja, né? Se ela tiver influência de outras deusas também, eu não falei isso aqui nos outros vídeos, mas a gente não é puramente um arquétipo só, a gente tem outras influências. Então é possível que uma Afrodite, por exemplo, esteja no momento em que ela quer ser mãe, então ela tá sendo influenciada um pouco também por Deméter. E aí ela não encontra, muitas vezes, um parceiro
que dê conta desse desejo, né? Um parceiro ideal porque ela é muito impulsiva, porque ela vai muito pela emoção, né? Então a ideia é essa, né? Dessas 4 atividades aqui que a mulher Afrodite precisa desenvolver é para contrabalançar essa emoção, esse emocional dela que é tão mais desenvolvido. E não é bom nem é ruim, gente. Eu tô trazendo aqui vários perfis que têm coisas a desenvolver, né? Todos têm coisas a desenvolver e desafios, né? Em direção a esse amadurecimento, em direção a se tornar uma mulher, uma pessoa mais plena, mais centrada, enfim, mais feliz. Um detalhe que eu esqueci aqui, que eu lembrei, que é super importante. Olha que interessante, né? Como a mitologia propõe isso. Ela vai ter um filho com Hermes e ele se chama Hermafrodita. Hermafrodita é aquele que ele era um ser bissexual, um deus bissexual. E dele, uma figura andrógena que você não sabia direito se era um homem ou se era uma mulher. Gente, isso há 4.000 anos atrás, eles já estavam falando dessa questão. Então, olha que bonito. O amor de Afrodite, a deusa do amor, se relacionando com Hermes, o mensageiro, o guia dos mundos, né, o guia dos viajantes, gera uma criança que tem um pouco dos dois sexos ali, que é andrógena, né? Então, olha que simbologia interessante aqui pra gente pensar que não é algo recente aqui na nossa cultura. Os gregos já estavam vendo, sentindo, já estavam trazendo essa reflexão pra gente há mais de 4.000 anos. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Como eu sempre falo, se você se reconheceu uma Afrodite, espero que esse vídeo tenha te ajudado nos seus relacionamentos. Se você conhece mulheres, homens, enfim, regidos por Afrodite, encaminhe esse vídeo para eles. E aí, eu tenho mais um vídeo ainda que eu tô decidindo aqui, vai ser surpresa, mas fica ligado aqui que vai entrar aqui na nossa playlist, tá bom? Deixe aqui nos comentários se tá fazendo sentido para você. Até o próximo. Tchau!